E aí galera, como vocês estão? Já tô aqui de fone para mais um react. Dessa vez uma música diferente, de uma tradição mais pentecostal, mais neopentecostal, da Nitiele Xavier, Cuidando dos Detalhes. Eu nunca ouvi essa música inteira, eu ouvi um trecho dela e decidi trazer aqui porque eu acho que a gente vai poder bater um papo importante, muito importante, talvez o vídeo mais importante do canal venha depois de ouvir essa canção. Então fica aqui comigo, vamos dar play e aí a gente vê depois para onde essa conversa vai nos levar. Mas é isso, Nitiele Xavier, Cuidando dos Detalhes. 1, 2, 3 e play. Difíceis, o vento soprou, medo chegou pra paralisar a obra perfeita que eu prometi realizar. Está no limite, sem forças pra lutar. Está cansado e pensando em parar. Que voz linda, cara. O coração aflito, questionando o porquê. Esse grave. Não vê a luz no fim do túnel pra sobreviver. O quarto escuro te oprimiu, te fez chorar. Mas senta, porque vai ouvir o que eu quero lhe falar. Porque a minha Bíblia diz que Ele é a provisão. Socorro bem presente na tribulação. Nossa, que voz é essa, cara?
Acabou. Vou pedir um minutinho pra vocês e já volto. Nossa. Bom, voltei. Ainda bastante emocionado. Eu não esperava mesmo me emocionar com essa música desse jeito. Eu vi um trecho dela no TikTok e achei que seria legal trazer pra cá, porque essa música traz pra gente uma realidade muito brutal. A gente vive no Brasil onde muita gente, onde a maioria da população não tem acesso a cuidado da sua saúde emocional. E a gente tem o lema de que dinheiro não traz felicidade, mas a falta do dinheiro traz infelicidade. Talvez o dinheiro não compre a felicidade, mas não ter dinheiro traz infelicidade, traz uma sobrecarga, traz um cansaço mental. E a gente tem no Brasil 5% da população com acesso à terapia, com acesso a cuidado da sua saúde emocional, e os outros 95% estão se virando como dá. Uns têm amigos, redes de apoio, grupos de partilha, mas a grande maioria da população tem a fé. A fé é uma coisa que está colocada para todo mundo. E essa experiência que a Nitiele está cantando é exatamente a experiência do cansaço emocional. Ela está falando do quarto escuro, ela está falando, vou ver até se eu consigo a letra dessa música aqui. São dias difíceis, o vento soprou, o medo chegou para te paralisar. Quantas vezes a gente não se sentiu paralisado? Você está no limite, sem força para lutar, cansado, pensando em parar, se sentindo esquecido, coração aflito, não vê luz no fim do túnel. O quarto escuro te oprimiu. A cena da depressão pintada aqui. O quarto escuro que te oprimiu. Mas senta que eu quero falar. Aí aparece a experiência da fé, da voz de Deus como a voz que te impulsiona para não parar, para seguir batalhando, para seguir lutando, para seguir mais um dia, para deixar de fazer a besteira que você ia fazer porque você ouviu a voz de Deus falando que você não estava sozinho. Então a fé vira um instrumento de sobrevivência. A fé vira uma tecnologia de sobrevivência a um mundo onde o sofrimento é dado, onde a angústia, onde o adoecimento é para todo mundo. E aí aparece a fé, e aparece a música, aparece a oração, aparece a experiência na igreja como respostas a esse sofrimento, como alternativas, a esse sofrimento. Então é claro que você vai sofrer, é claro que você vai pensar em parar, mas existe uma experiência com Deus que te coloca no mundo. Então é aquilo que eu não gosto dessa analogia, mas muita gente usa, de falar da igreja enquanto a recarga do domingo. Você vai às quartas e aos domingos para ter a sua bateria recarregada para aguentar mais uma semana. E para muita gente a experiência é essa. Você tem na fé uma ferramenta de sobrevivência, de elaboração do seu sofrimento. Você elabora o seu sofrimento através da fé. É esse Deus que está contigo, é esse Deus que está caminhando com você, é esse Deus que está cuidando dos detalhes. Então você suporta o sofrimento porque esse Deus está cuidando dos detalhes. E qual que é o problema que eu tenho com isso, Até aqui eu concordo muito com a Nitiele, mas qual que é a minha questão? Eu acho que é um ponto de atenção, não seria nenhum problema, mas um grande ponto de atenção. Porque esse cenário que a gente pintou de sofrimento e de espera em Deus e da relação com a fé é um solo muito fértil para um discurso neoliberal que vai individualizar esse sofrimento, que vai individualizar o sofrimento e a resposta ao sofrimento. Então, se a Nitiele sofreu, Deus está cuidando do detalhe da história dela. Não tem uma capacidade analítica aqui de você olhar o cenário e dizer: eu estou sofrendo, meu pai está sofrendo, mas meu vizinho está sofrendo, meu irmão da igreja está sofrendo. Está todo mundo sofrendo por conta de uma estrutura que foi pensada e desenhada para que a gente sofresse. Você não tem uma percepção do sofrimento enquanto um projeto de poder político para que as pessoas sofram mesmo, para que exista a pobreza. Você não tem uma leitura de classe do sofrimento.
Você tem uma leitura individual, Deus está preparando o projeto da sua história e Ele te viu no secreto. Então, mais uma vez, entra uma lógica meio meritocrática, que Ele te viu no secreto e Ele gostou do que Ele viu. Por isso Ele vai te recompensar. É o jogador de futebol, é a celebridade, é o pastor que ascendeu socialmente, que acredita que Deus viu ele no secreto, acredita que Deus está recompensando o sofrimento que o pai, que a avó, que a família viveu na história dele. E que a ascensão social dele é, portanto, provisão de Deus. E aí é onde entra o meu problema com isso, porque analisar a história e pensar a história nessa lógica individualista, neoliberal, impede com que a gente se articule para promover cura e promover vida digna, promover boa vida para todo mundo. Porque Deus te viu no secreto e talvez Ele não tenha visto seu irmão porque o secreto dele não foi tão intenso quanto o seu. E aí tudo bem ele continuar na miséria, tudo bem ele continuar com o esgoto de córrego, com o córrego passando na porta da casa dele, porque Deus te viu no secreto e agora você não está mais lá. Hoje você mora no condomínio, hoje você ascendeu socialmente. Então, assim, é claro que a fé é uma ferramenta de elaboração para o sofrimento. E que bom que ela é. Porque só 5% do Brasil tem acesso a outros tipos de elaboração do sofrimento. Mas a gente precisa elaborar o sofrimento de maneira coletiva. Porque estamos todos sofrendo juntos. Estamos todos debaixo de um projeto que nos faz sofrer. E é importante que a gente reconheça isso para dar resposta estrutural a isso. A resposta não pode ser individual para um dilema que é estrutural. Então, essa música da Nitiele me emociona muito porque me remete à minha história, me remete ao meu momento de vida. E ela diz para mim que Deus está comigo, que Deus está do meu lado, que Deus está me vendo no meu quarto escuro. Mas eu preciso lembrar que, assim como eu, tem muitas outras pessoas em sofrimento. E que isso é projeto, e que isso não é coincidência. E que Deus pode mudar a minha história. Mas eu preciso, a partir da minha história, também promover mudança para outras histórias. Mas é isso, por isso que eu acho que esse é um dos vídeos mais importantes do canal. Porque é verdade que a fé é uma ferramenta de elaboração para o sofrimento, mas ela não pode ser um solo fértil para a lógica neoliberal que individualiza tudo. A gente precisa que a fé seja comunitária, a gente precisa de uma fé que pense de maneira comunitária, porque essa é a fé de Jesus. Jesus olha para os que estão sofrendo e diz assim: Pai, eu vou sair daqui. A oração de Jesus em João 17 é essa: eu vou sair. Mas eles vão ficar e eles vão ficar em sofrimento. Então cuida deles. Que eles permaneçam um. Olha isso, gente. Que eles permaneçam um. Por quê? Porque a unidade, a consciência coletiva é a maneira de lidar com o sofrimento. Jesus está dizendo: eu vou embora, mas eles vão ficar, eles vão ser perseguidos. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque eles vão ser perseguidos, eles vão sofrer. Mas qual que é o desejo de Jesus para mim e para você? Que a gente permaneça um. Porque enquanto a gente permanecer um, a gente se ajuda, a gente se escuta, a gente ajuda um ao outro a elaborar o sofrimento. Qual é o grande problema? Quando o neoliberalismo chega e diz assim: ele te viu no secreto e a sua ascensão social é resultado da sua oração, é resultado do seu jejum, é resultado do quanto você abdicou. E aí você vai embora. E você esquece toda aquela gente que estava com você, que estava sofrendo com você, porque você ascendeu socialmente. É a metáfora perfeita do jogador de futebol que a gente viu agora na Copa. Deus não quis que eu ganhasse. Podia ter me esforçado mais, podia ter batido um pênalti melhor, podia ter feito muita coisa diferente, mas Deus não quis. E aí, se Ele não quis, paciência, tomara que ano que vem Ele queira. Ok, isso é o que eu encontrei. Olha a Siri querendo participar da nossa conversa. Enfim, gente, esse é o vídeo de hoje. Julgo um dos vídeos mais importantes, então por favor compartilhe com quem você acha que essa mensagem faz sentido. Compartilha com seus amigos, com a sua família. Deixa o seu like, se inscreve no canal, eu tenho postado vídeo toda semana. E é isso. Um beijo, até a próxima, fiquem com Deus
e que a sua fé seja para você um caminho para você elaborar o seu sofrimento, porque você tem um Deus que está te vendo, que está te escutando e que está atravessando esse vale com você. Amém.